Gente, tudo bem? Nós estamos lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, gente, que eu gosto de entender as coisas. E tô gravando. Por que tô gravando? Porque eu acordei, gente, eu nem meti o cabelo, ó. Do jeito que eu acordei, eu estou. Nem escovei os dentes. Se vocês não querem nem saber disso também, né? Tô dizendo isso pra quê. Gente, hoje nós estamos no, acho que 24 de novembro de 2022. Acredito que seja dia 24 de novembro de 2022. Estamos aqui lendo Gênesis. Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que é do Antigo Testamento. E nós lemos ontem, né, que a Diná, filha de Jacó, você viu, você reparou que Jacó, ele falou mentira, ele enganou Esaú e seu irmão, mas foram acontecendo coisas ruins na vida dele, assim, durante anos, não foi tudo de uma vez só, né, assim, por causa da mentira, por causa do engano. A filha dele, assim, aconteceu coisas com ele muito ruins, né? Ele foi enganado pelo sogro, que também era tio dele, Labão. Ele trabalhou como se fosse um escravo para ficar com Raquel. Ele foi enganado, assim como ele enganou também pelo tio Labão. Ele trabalhou 7 anos para ter Raquel como esposa, sua prima, mas aí o tio de Labão enganou ele e deu Leia. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos de graça para o Labão, o seu tio. Aí que ele deu a Leia. Nisso, Deus deixou a Leia, a Raquel, que ele não gostava da Raquel, ele não amava a Raquel, ele amava a Leia. Então Deus deixou a mulher que ele mais amava estéril, que não podia dar filhos, que para eles naquela época era muito importante ter filhos. E Leia teve 8 filhos, eu acho, 8 filhos. E a Raquel, né, teve menos filhos. As duas fizeram com que ele deram para ele, né, uma noite de prazer, né, de sexo com as suas servas, para que ele tivesse filhos com elas também, que é aquele relacionamento aberto. O tio dele quis passar a perna nele em respeito do salário dele, que ele queria um salário depois de anos a fio ter trabalhado de graça como escravo, né? Aí ele, na hora que ele foi para sair, o tio queria passar a perna nele. Depois o tio dele foi atrás dele, falando que ele tinha roubado ele, mas na verdade era Raquel, a esposa dele, filha do Labão, que roubou a estatueta do Labão. E aí Deus foi no sonho, falou com Labão que não era para fazer nada contra, né, Jacó. Mas mesmo assim, ele teve várias coisas ruins na vida dele. A filha dele, Diná, foi estrupada. Dois filhos dele, Simeão e Levi, foi naquela cidade, matou vários homens. E ele falou: Meu Deus, o que vocês fizeram? Agora eles vão vir atrás de mim, vão matar todos nós. Assim, se você for reparar, a gente paga os nossos erros, assim, de uma forma bem ruim, sem a gente perceber às vezes, porque vai passando tantos anos que você não percebe que você está pagando pelos seus erros, né? Coisas que vão acontecendo. Eu reparo, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito de observar as coisas que estão acontecendo ao meu redor, na minha vida. Na vida das pessoas também, mas ao meu redor, na minha vida, dentro do meu coração, dentro da minha alma, eu reparo muito. Então vamos em Gênesis. Aí foi Gênesis 34 que nós lemos quando Diná ela foi estrupada aí por Siquém, que foi assassinado. Siquém foi assassinado e Amor com H foi assassinado também, e vários homens da cidade deles pelos irmãos dela, Levi e Simeão. Agora nós vamos começar aí, nós terminamos o versículo 31. Mas eles disseram: devia alguém tratar nossa irmã como uma prostituta? É porque Jacó brigou com os 2 filhos dele, Simeão e Levi, falando assim no versículo 30. Jacó disse a Simeão e Levi: Vocês me trouxeram grandes dificuldades, Simeão e Levi, fazendo-me odiado pelos habitantes dessa terra onde vocês mataram, onde nós estamos. Mataram as pessoas, roubaram a casa das pessoas, pelos cananeus e pelos perizeus que moravam naquela terra. Somos poucos em números, nós somos poucos em números.
e eles certamente se juntarão para me atacar a mim, Jacó, e eu serei destruído, eu, Jacó, eu e minha casa. Mas eles, os irmãos, falaram, Simeão e Levi, para o seu pai Jacó: mas papai Jacó, devia alguém tratar nossa irmã como se quem tratou como uma prostituta, estrupando ela? Depois veio aqui, dar dinheiro, dar até a vida dela, todo o dinheiro do mundo para ficar com ela? Agora nós vamos começar no 35, gente. E terminar, porque eu leio o capítulo completo. Depois Deus disse a Jacó. Deus veio e falou com Jacó. Ó, Deus falava, gente. Como deve ser bom Deus falar com a gente, né? Deus falar assim, abertamente com a gente, sabe? Depois Deus disse a Jacó: Jacó, vá, meu filho, suba a Betel e more lá em Betel. Aqui tem um morro chamado Betel. E faça ali em Betel um altar ao verdadeiro Deus, que sou eu, e que lhe apareceu quando você estava fugindo de Esaú, seu irmão, que sou eu. Faça ali um altar para mim. Então Jacó disse às pessoas que moravam com ele da sua casa e a todos os que estavam com ele, né, servos, servas: livrem-se dos deuses estrangeiros que há entre vocês. Se tiver alguma estatueta aí de algum deus estrangeiro que não seja Deus Jeová, livre-se dela rapidinho. Purifiquem-se e troquem as suas roupas e vamos embora, subamos a Betel. Ali em Betel eu vou fazer um altar ao verdadeiro Deus, que é Jeová, que me respondeu no dia da minha aflição e tem estado comigo em todo lugar por onde eu tenho andado. Porque Deus, ele vinha, falava com ele: Jacó, sai daí, ou falava com outra pessoa: não faz isso com Jacó não, em sonhos. Então Deus estava, desde que quando o irmão dele foi para matar ele, Deus já falou: sai fora, filho. Abraão abençoou ele e ele vai embora, meu filho, que seu irmão Esaú está com muito ódio de você, com razão, com muita razão, que você o enganou, tomou a bênção dele, você roubou, mas vai embora, porque senão vai morrer os dois filhos meus, né? Eles vão brigar até a morte. Então vai embora daqui. Então Deus apareceu para ele e falou: olha, Jacó, vai para Betel, faz um altar lá para mim em Betel e foge com com todo mundo que você tem, com seus bichinhos, seus animaizinhos. Se alguém tiver um Deus estranho, você tem que cultuar só a minha. A glória é só minha. Não pode ter outro Deus, não existe outro Deus. Não existe você cultuar um outro Deus. Qual o nome do outro Deus? Então você se livre deles e vai, suba Betel e vá para lá. Ali você faz um altar para mim e, né, porque eu estou escutando você o tempo todo. E ele escutou, né, foi o único que escutou a aflição, né, de Jacó. Ele já viu que Jacó estava aflito e já falou com Jacó para ele fugir para Betel. Falou o lugar aonde. Pensa, Deus falou: Luciana, vai para esse tal lugar, minha filha, não vai para esse outro não. Quantas coisas eu teria, né, nós teríamos, né, deixado de fazer na nossa vida, né. Ele fala através da Bíblia, mas infelizmente a Luciana não é de ferro, é ser humano pecadora, né? Veja por um lado, vai para o outro, né? Assim deram a Jacó. Ali farei um altar verdadeiro a Deus, que me respondeu no dia da minha aflição e tem estado comigo em todo lugar por onde eu tenho andado. Versículo 3. No versículo 4. Assim deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou debaixo da árvore grande que havia perto da cidade de Siquém. Siquém também era o nome do filho do homem que morreu, né? Que estrupou a Diná. Então, olha para você ver, mesmo eles vendo Deus fazendo coisas na vida de Jacó, deixando Jacó vivo, eles ainda faziam deuses estrangeiros, né? Que é estrangeiro, gente? Que não é não é daquela região, não é da minha família, não é da minha cidade, né? Não é do meu país, Brasil, né? É estrangeiro, né? É diferente, nós não conhecemos, nós não sabemos, né? Cada um tem a sua etnia. No versículo 5, quando seguiram viagem, Jacó e toda a sua parentela, os seus servos,
O terror de Deus veio sobre as cidades ao redor de Jacó, de modo que não perseguiam os filhos de Jacó. Olha o que Deus fez, gente, no versículo 5 do capítulo 35. Quando Jacó estava seguindo viagem, para os homens não pegarem Jacó e seus parentes, Deus veio sobre aquela cidade ao redor da onde Jacó estava subindo, fugindo. Ai, meu Deus, vambora, gente, vambora, gente, vamos fugir, gente, vamos fugir, gente, vambora, vambora, vambora. Deus começou a fazer uma arruaça ali, sabe, em volta daquela cidade, para que as pessoas não alcançassem Jacó. Olha para você ver no versículo 5, lá de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 35. De modo que não perseguiram os filhos de Jacó, que Deus fez. Por fim, Jacó, ele fez um troço lá, uma ventania, sei lá o que ele fez, mas ele fez um troço bravo ali para que eles não conseguissem pegar Jacó. Deus fez, gente, Deus protegeu. Quando seguiram viagem, o terror de Deus, Deus fez um terror. Terror pode ter feito um vendaval, um furacão, Deus pode ter feito para que não pegassem Jacó. Jacó foi, vambora gente, vambora gente, vambora gente, não vai ter tempo não, Deus tá me ajudando, tá colocando furacão, tá colocando vento, uma chuva bem forte pra gente fugir, vamos fugir, vamos pra Betel. E eles foram para Betel. Quando seguiram viagem, o terror de Deus veio sobre as cidades do seu redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Por fim, acho que deve ser muita ventania, né? Um furacão, uma coisa assim bem, que é terror de Deus, né? Versículo 6, por fim, Jacó chegou à Luz, isto é, chegou a Betel, na terra de Canaã, que a terra de Canaã é a terra dos parentes dele, de Jacó. Jacó e todo o povo que estava com ele chegou em Betel. Ali em Betel, construiu Jacó um altar como Deus tinha mandado ele fazer, e chamou o lugar de El-Betel, El-Betel, porque ali o verdadeiro Deus se revelou a Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, que queria o matar. Ficou protegendo ele o tempo todo, né? Fez com que a plantação dele multiplicasse, fez com que os carneirinhos, os cabritinhos, dessem luz a muitos cabritinhos, muitos carneirinhos, muitos boizinhos. No versículo 8, mais tarde, Débora ama, o que quer dizer ama? Babá, ama, babá, de Rebeca, morreu e foi enterrada ao sopé de Betel. Rebeca não era era a mulher de Isaque e mãe de Jacó, debaixo de um carvalho. Por isso ele deu à árvore o nome de Alon-Bacute. A ama é aquela mulher que fica atrás de você o tempo todo. Ai, eu vou arrumar seu banho quentinho. Ai, eu vou fazer a sua comida quentinha. Ama, né? Tipo uma empregada, assim, que fica atrás de você o tempo todo, como se fosse uma babá. Ela morreu e eles enterraram ela debaixo de uma árvore, de um carvalho. Por isso ela deu à árvore o nome de... Eles davam nome para tudo, né? Alon-Bacute. Alon-Bacute. No versículo 9, Deus apareceu mais uma vez a Jacó. Ai, Deus não aparece mais pra gente assim, né? Enquanto Jacó voltava de Padarã, e o abençoou novamente Jacó. No versículo 10, Deus disse a Jacó, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, tá, Jacó? Agora você vai ser chamado de Israel, vou trocar seu nome para Israel. Será o seu nome agora Israel, Jacó. E Deus começou a chamar Jacó de Israel. Na hora, eu gritaria, ó, meu nome não é Luciana mais não, meu nome é tal nome. No versículo 11, Deus disse ainda a Jacó, Jacó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, tá? No capítulo 35, no versículo 11, Deus falou para Jacó, Jacó, eu sou Deus Todo-Poderoso. E a gente dá para ver que ele é mesmo. Tenha filhos, Jacó, e torne-se muitos. De você virão nações, muitas pessoas que vai virar nação. E uma congregação de nações. Vai ter reis da sua descendência, vai ter ali médico, vai ter ali
vai ter ali dentista, médico cirurgião plástico, médico cirurgião não sei o quê, vai ter lavadeira, passadeira, vai ter muita de coisa e vai ter também, né, reis, que vai ser de tanto filho que você vai ter, você fazer uma nação, que eu vou te dar filho, eu vou te multiplicar assim como multipliquei tudo à sua volta aí, quando você plantava uma abóbora, nascia milhares de abóboras. Gente, eu vou contar um caso pra vocês aqui, uma vez, né, tem esse quintal que tá atrás de mim aqui, ó. Tá vendo aquele quintal ali, ó? Atrás daquelas pedras ali? Então, ele é do meu vizinho, né? E eu um dia plantei lá abóbora, sabe? Porque ele deixa as pessoas plantarem as coisas ali, porque ele não mexe com, não conseguiu vender ainda. Aí, eu orava todas as madrugadas, 3 horas da manhã eu acordava, orava aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Eu orava aqui, ó. Aqui, ó, que dá a visão lá pro alto do céu. E ajoelhava e orava, eu conversava com Deus. E um dia, meu filho, nasceu tanta rama de abóbora. Nasceu abóbora, e a abóbora, em vez de ir pra lá na terra, ó, tá vendo lá até terra? Aqui é cimento, ó, aqui é cimento. É cimento aqui atrás. Veio tudo pra cá. Todas as o ramo da abóbora, deu tanta abóbora, deu abóbora o ano todo. Eu dei abóbora para um monte de gente, sobrava abóbora. Quando eu via, tinha cada abóbora enorme, de verdade. Eu acho que eu tenho até um vídeo no meu outro canal mostrando as abóboras. Ela veio pro cimento, gente, dava no cimento e não ia para lá. Não dava lá naquela terra boa, que a terra é muito boa lá. Eu vi que Deus tinha feito isso, sabe? Tanto que o moço falou assim, uai, que isso? As abóboras foi tudo pro seu quintal? Falei, pois é, né? Coisa de Deus, né? Então, assim, Deus faz, assim, nas pequenas coisas e nós temos que reparar. Nós temos que observar, porque Deus, ele faz as coisas acontecerem na nossa vida. Basta você reparar. Então, no versículo 11, Deus falou com Jacó, eu sou Deus Todo-Poderoso. E Ele é mesmo. Eu quero que você tenha muitos filhos e faça muitas nações, vai sair reis da sua parentela, vai ter rei. No versículo 12, quando a terra que dei a Abraão, seu avô, e a Isaque, a seu pai, eu a darei a você, Jacó, e darei também a todo mundo que for seu descendente. Eu vou dar a terra, darei essa terra onde você está. Ela estava no Betel, você viu, né? Então Deus deixou ali Jacó subindo do lugar onde havia falado com ele. Então Deus, no versículo 13, disse, então Deus o deixou Jacó subindo do lugar onde havia falado com Jacó. Pensou Deus falar comigo, gente? Nossa, que... Hoje eu falo mais não, assim não, deixa, né? No versículo 14, assim Jacó ergueu uma coluna no lugar onde havia falado com Deus, uma coluna de pedra, e derramou uma oferta de bebida sobre aquela coluna de pedra, e derramou óleo sobre a coluna de pedra. Vocês viram, gente, que ele... tem uns negócios aí, eu nunca fui não, sabe, gente? Eu respeito a religião de todo mundo, sabe? Que esse negócio aí que eles falam assim, a pessoa vai na esquina, numa travessia, sei lá o quê, e oferece uma galinha preta, oferece isso, oferece aquilo. Deus também lhes ofereceu no passado para ele coisas, entendeu? Olha que ele derramou óleo e bebida para Deus, viu? Então, assim, não é só daquela religião tal X, né? Que eu não sei qual que é, mas eu não posso falar coisa que eu não sei. Mas eles ofereciam isso para Deus, né? O óleo, uma bebida, num lugar ali onde Deus tinha falado com ele, onde eles queriam. E Jacó continuou a chamar de Betel, o lugar onde Deus havia falado com ele. Ó, Deus falou comigo aqui, nossa, até eu, gente, Deus falasse comigo assim abertamente, eu ia fazer sabe, um altar para Deus, assim. Tem que fazer, né, gente? Porque Deus, ele, como fala no versículo 11, ele fala que ele é o Todo-Poderoso e ele é mesmo. No versículo 16, partiram então Jacó para Betel. Eles ainda estavam a cerca de distância de Efrate, quando Raquel, a sua esposa amada, começou a dar à luz a um filho, e seu parto foi muito difícil na subida
da ida para Betel, no versículo 16, no capítulo 35 de Gênesis. No versículo 17, mas, tu tem um mas, né? Mas, enquanto a Raquel lutava para ter a criança, porque o parto estava muito difícil, a criança não queria sair, a parteira olhou e disse: eu não tenha medo, tá, Raquel? Pois você terá também este filho. Nos últimos momentos de sua vida, não tenha medo, Raquel. Está no versículo 17 e 18. Mas enquanto Raquel lutava para ter a criança, a parteira lhe disse: Raquel, não tenha medo, pois você terá também este filho, porque ela já tinha mais filhos. Nos últimos momentos de sua vida, pois Raquel, estava morrendo. No versículo 18 do capítulo 35, a Raquel estava morrendo na hora de dar luz ao seu último filho. Raquel deu nome para o seu último filho, antes de morrer, de Ben-Oni. Ben-Oni. B-E-N-Oni. Mas o pai, que é Jacó, o chamou de Benjamim. Versículo 19. Assim Raquel morreu assim de dar à luz ao seu último filho Benjamim, e foi Raquel enterrada no caminho do rio Eufrates, isto é, em Belém. No versículo 20, Jacó ergueu uma coluna sobre a sepultura de sua amada esposa Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje, né? Aí nós fazemos isso culturalmente, né? Erguemos uma coluna ali, uma cruz, né? Quando nós enterramos alguém. No versículo 21, após isso, Israel, que era Jacó, mudou o nome de Jacó para Israel, partiu e armou a sua tenda depois da torre de Eder. No versículo 22, certa vez, enquanto Israel, que era Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, morava naquela terra, Rubem se deitou com Bila. A Bila não era a empregada de Jacó, gente, que teve um filho com ela? Isso era mesmo, a concubina de seu pai. Então Rubem era filho de Jacó e fez sexo com a Bila, que era empregada do seu pai. Concubina é o que, gente? Concubina, tem que olhar isso aí. E Israel soube disso, que era Jacó. Concubina, será que era? Porque ela teve filhos com ele. A Bila teve filhos com Jacó. Será que ela pegou como mulher? Os filhos de Jacó eram 12, misericórdia. Ele tinha 12 filhos de Jacó, 12 filhos. No versículo 23, os filhos de Leia, que é a esposa que Jacó não conseguiu amar, a irmã de Raquel, a irmã mais velha de Raquel, os filhos dela foram o nome Ruben. O primeiro filho de Jacó com a Leia foi Ruben. Na verdade, foi o primeiro filho que ele teve, né? Porque o Labão enganou ele queria Raquel, mas ele deu Leia. Então, a Leia, seu primeiro filho que ele teve na vida foi o Ruben. E Ruben fez sexo com a concubina de Jacó, que já não era mais o nome Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Fez sexo com a Bila, que era concubina do seu pai. E Leia tinha o primeiro filho, que o Jacó, que era o Ruben, que era o primeiro filho. Depois Simeão e Levi, que foram os dois que saquearam aquela cidade de Siquém, né? Judá foi o quarto filho. Issacar e Zebulão. Os filhos de Raquel, que morreu ao dar à luz ao Benjamim, que ela morreu no parto, foram José e Benjamim. Ela só teve 2 filhos, mas só teve 2 filhos com ele. Versículo 25, os filhos de Bila, que era concubina, né? Aquela que a Raquel ou a Leia, não sei qual das duas, deram para que Jacó ficasse com as empregadas. Serva de Raquel. Ah, tá. Ela era serva de Raquel, empregada de Raquel. Ela deu 2 filhos para Israel, que era o Jacó antigamente, Dan e Naphtali. E no versículo 26, e os filhos de Zilpa também era funcionária empregada de Leia.
que ela também falou, vai lá, Jacó, dorme com a Zilpa e faz filho com ela, faz sexo com ela para ter filho. E foram os 2 filhos da Zilpa com Jacó, teve o nome de Gade e Aser. Esses são os filhos de Jacó, que nasceram em Padarã, que era na cidade aí, na região do tio dele, Labão, da mãe dele, Rebeca. No versículo 27, por fim, Jacó chegou aonde estava Isaque, seu pai. Seu pai era Isaque e Rebeca, né? O papai de Jacó, que agora o nome dele é Israel, porque Deus mudou o nome dele. Em Manré, em Kiriat Arbá, isto é, Kiriat Arbá, isto é, quer dizer, Hebron, onde Abraão, seu avô, e também Isaque, seu pai, tinham morado como estrangeiros. Isaque, pai de Israel, que era Jacó antes, que Deus mudou o nome dele para Israel, viveu 180 anos. Então Isaque deu seu último suspiro e morreu. Isaque era pai de Jacó. Com 180 anos, ele morreu. Depois de uma vida longa de 180 anos e uma vida satisfatória, de satisfação, e seus filhos, Esaú e Jacó, o enterraram. Então, Isaque teve uma vida assim longa, 180 anos é muito longa, teve uma vida satisfatória, ficou satisfeito com a vida que ele teve e morreu. E Esaú, seu filho mais velho, e Jacó, seu filho mais novo, que são gêmeos, enterraram seu pai Isaque. Depois, quando tiver tempo, nós vamos ler o 36, gente. Muito para vocês verem o que acontece no dia de hoje, aconteceu nos dias passados, né? E que Deus nos mostra em pequenos detalhes as coisas que acontecem na nossa vida. Que Deus abençoe você. E daqui a pouco, quando puder, nós voltamos aí para ler o 36.